tão grande de filhos no caminho do bem. Então, mas foi muito difícil, porque só o meu pai trabalhava com um salário mínimo, e, e eu era aquela menina assim que quando a minha mãe sempre contou pra mim, ela falava assim, olha, quando você nasceu, você cabia dentro de uma caixinha de sapato. Então, então eu cresci ouvindo assim, coitadinha, ô dó da bichinha. Então, meu pai falava muito isso, quando as minhas irmãs, todas grandes, né, todas bem maior que eu pequenininha. Então, quando me colocavam para fazer algum serviço de casa, e ele falava assim: "Não, você não vai fazer não, coitadinha. Tem um monte de gente grande para fazer, você é muito pequenininha, não vai fazer nada, tadinha". Então era assim. E esse tadinha, pequenininha, eu tava na quinta série, é, e aí eu consegui reprovar na quinta série. Naquela época a gente falava tomar bomba, lá na quinta série. E aí eu cheguei em casa frustrada, mas é porque eu brinquei na escola, né? E aí eu cheguei em casa muito frustrada e falei pra minha mãe assim: "Ó, eu não quero mais estudar. Não vou estudar mais". Aí a mamãe falou assim: "Nossa, minha filha, estudar é bom, você tem que estudar". Só que a minha mãe, tanto a minha mãe quanto meu pai, eles eram analfabetos. Então, quando a minha mãe falava assim pra mim, minha filha, estudar é bom, na minha cabeça, estudar era horrível. Porque eu tinha que acordar cedo, era longe demais a escola, eu tinha que ir todos os dias chovendo, com sol, com chuva, enfim, com dor de cabeça, enfim, eu tinha que ir pra escola. E quando ela falava assim pra mim, minha filha, vai pra escola, estudar é bom. Aí na minha cabeça eu falava, não, é horrível, eu não vou estudar. Eu não vou estudar, eu não quero estudar. Aí papai falou assim, coitadinha Rosa, o nome da minha mãe. Coitadinha da bichinha, se você mandar ela pra escola contra a vontade, ela vai até ficar doente. Olha a mentalidade do meu pai. E aí eu não fui pra escola mais. Aos 10 para 11 anos de idade. Eu não fui mais pra escola. E eu cresci desse jeito. Então aí aparecia uma mulher que teve um neném. Água pra mamãe, filho? Uma mulher que teve um neném e o neném tava crescendo, precisava de alguém pra cuidar. Aí eu fui ser babá. Novinha, 11, 12 anos, eu comecei a trabalhar pra ganhar dinheirinho. E aí aquilo eu achava o máximo, que eu tinha dinheiro, né? Eu achava o máximo. E quem disse que eu consegui voltar mais pra escola? Então ali aos 18 anos mais ou menos, aos 18 anos mais ou menos, eu falei, vou voltar de novo para a escola. E eu ia para a escola, ficava 6 meses, saía porque eu não dava conta, não conseguia mais conciliar que eu tinha que trabalhar durante o dia, num subemprego no sentido de serviço pesado, né? Porque era muito cansativo ter que acordar e fazer tudo que eu fazia enquanto babá ou trabalhando na casa dos outros. Então era muito pesado. E aí o que que aconteceu? Eu fiquei sem conseguir estudar mais. Mas eu tinha um sonho na minha vida, mesmo sem estudar, eu tinha um sonho de ser professora. Eu achava muito, na verdade, eu achava bonito quando eu era criança ser professora, né? E eu sabia que para ser professora naquela época tinha que fazer o magistério, né? A única coisa que eu sabia. Bom, mas eu não consegui na minha adolescência e tal, e o tempo passou. O tempo passou e aos meus 25 anos, mais ou menos, eu conheci a igreja a qual eu faço parte, né, que foi um divisor de águas na minha vida. Foi a chave que eu virei na minha vida. E aí eu fui fazer um trabalho da minha igreja. Porque na minha igreja não tem um clero remunerado. Não existe um clero remunerado na minha igreja. Então é assim, as pessoas elas têm os cargos na igreja por inspiração. Não porque ela é mestrado, doutorado, PhD em alguma coisa, não. É porque por inspiração. E aí eu tinha o desejo de servir uma missão, logo quando eu entrei para a igreja. Obrigada. Então, um ano depois que eu estava na igreja, aí eu fui para a missão. E aí eu fui designada para servir em São Paulo. Eu saí de Minas e fui para São Paulo ficar 18 meses fazendo serviço missionário.
E aí eu tive a oportunidade de pregar o evangelho. E as meninas que fazem isso na minha igreja, elas são chamadas de sister. E os meninos são chamados de elder. E eles ficam 2 anos, e nós, meninas, a gente fica 18 meses, 1 ano e meio. E foi muito gratificante poder fazer esse trabalho, esses 18 meses, servindo ao Senhor. Mudou tudo na minha vida. Eu conheci pessoas e minha mente abriu, eu amadureci. E aí eu voltei para casa, assim, com uma outra mentalidade. E aí eu voltei 1 ano e meio depois para minha casa lá em Minas. E assim que eu cheguei, uns 15 dias depois, eu tinha uma amiga que morava aqui no Espírito Santo. E aí eu liguei para ela e ela falou: por que você não veio para cá? Mas eu não tinha nenhuma perspectiva ainda. Eu voltei sem perspectiva, né? Porque o tempo é determinado. Deu 18 meses, acabou, você volta para casa. E aí eu voltei para casa assim. Não tinha um emprego, não tinha concluído o estudo, nada. Eu simplesmente voltei para casa sem perspectiva. E foi quando a minha amiga disse: vem para cá, aqui no Espírito Santo, vem Vitória, que é legal. E aí eu vim e eu trabalhei na casa de uma pessoa aqui em Vitória por pouco tempo. Aí depois tinha uma irmã da nossa igreja que ela tinha uma loja lá no shopping. E aí eu volto, mesmo sem estudo, ela falou: vem trabalhar comigo aqui na loja, você fala bem, eu preciso de alguém assim e tal. E aí eu fui ser vendedora lá nessa loja. Então eu lá trabalhando, de repente, meses depois, ela fala assim: olha, a nossa loja vai falir, a gente não vai poder continuar com você aqui. E aí eu já conheci o meu esposo. E aí eu falei com ele, falei: olha, eu vou ter que voltar para Nanuque, porque a loja lá, eu vou perder o emprego. E aí eu já morava de aluguel, e aí ele falou assim: olha, se você voltar, a gente não casa. Aí eu falei: quer saber? Eu quero casar, né? E ele tá querendo casar também, tá difícil casamento, não vou largar não. Bom, mas aí eu falei: como é que eu vou fazer? E aí ele falou bem assim: então você vai lá pra minha casa. Eu falei: meu pai, mas o que o povo não vai falar da gente? E aí eu fiz isso. Eu vim pra casa dele antes do nosso casamento. E a casa dele tinha 3 quartos, ele tinha lá o quarto dele, a mãe dele arrumou um quarto pra mim, e aí tinha o quarto deles. Então cada um ficou no seu quarto. 1 mês e meio depois a gente casou, porque tinha que casar. Pra continuar morando aqui, tinha que casar, porque não pode morar desse jeito, o povo vai falar o quê, né? Era assim o correto. E aí nos casamos no dia 13 de julho, que esse mês fizemos 25 anos de casado. No dia 13 de julho nós nos casamos, de 2001. E aí o meu filho nasceu em 2003, né? E aí o tempo foi passando. Mas assim que eu casei, passou uma moça aqui na minha rua e falou bem assim comigo. Ela sempre me cumprimentava. Aí um dia eu parei e perguntei pra ela: aqui, você faz o quê? Você estuda? Aí ela falou assim: eu estudo. Mas logo assim que eu casei: eu estudo. Eu falei: você faz o quê? Aí ela falou assim: eu faço pedagogia. Bom, eu sabia que para ser professor eu tinha que fazer magistério, mas eu não sabia que tinha que fazer pedagogia, nem sabia que isso existia. Só perguntei para ela assim: e é muito difícil? Aí ela: não, você gosta de ler? Eu falei: gosto. Ela falou assim: então, tem muita coisa para ler, muita leitura, enfim, tem cada apostila que você tem que ler. Mas você tem vontade de fazer? Eu falei: quando eu era criança eu achava bonito ser professora. E aí passou. Porque quando eu me casei, eu tinha o 6º ano do ensino fundamental. Apenas o 6º ano. E aí eu tive que terminar o ensino fundamental. Já logo em seguida fiquei grávida, terminei o ensino médio grávida, casada, né? E no meio de tudo isso, quando meu filho já estava com 2 anos e meio, que eu tive essa conversa com essa minha amiga que passava aqui na rua sempre. E aí eu falei: quer saber? Eu acho que eu vou fazer esse negócio. Aonde você estuda? Aí ela falou o nome da faculdade. E aí naquela época tinha que fazer lá uma prova, alguma coisa assim. A gente falava que era o vestibular, né?
Eu vou lá me inscrever, eu quero fazer isso. Mas assim, sem um pingo de fé. Aí eu olhei lá na relação que as pessoas passaram, eu tinha passado. Falei, nossa, eu não acredito nisso. Não, eu vou estudar mesmo. E aí, no ano de 2005, eu entrei na faculdade. E aí, 2009, eu comecei a dar aula. Eu entrei na sala de aula. Mas antes disso, para eu poder pagar a faculdade, eu precisei eu precisei trabalhar como merendeira na escola, né? Para poder pagar a faculdade, que eu já estava na faculdade. Então, em 2009, quando eu terminei a faculdade, foi quando eu saí da escola do trabalho de merendeira. E aí eu falei assim: olha, se o senhor me deu a oportunidade de chegar até aqui, então eu preciso fazer o que o senhor ele quer que eu faça, né? Não foi fácil, porque eu saía de casa às vezes 5 e pouca da manhã para ir para o estágio remunerado. Saía às 11 do estágio, tinha que chegar meio-dia na outra escola, que era como merendeira. Saía às 18 e tinha que estar às 19 na faculdade. Então foram 4 anos assim, desse jeito, não foi fácil. Nenhum momento foi fácil. E aí, assim que eu terminei, em 2009, eu falei, aí agora tem que fazer a pós, né? Eu vou fazer a pós. Pós em quê? Então eu falei, o que que eu gosto? Ah, eu já sei. Então eu vou fazer uma pós em educação especial. E aí eu me especializei em educação especial e continuei dando aula. Fui dando aula, aí eu preciso fazer uma outra pós. Vou fazer uma pós agora em alfabetização e letramento. Então eu fiz outra pós e meu filho foi crescendo, foi crescendo. E se eu pudesse escolher a profissão dele, se eu pudesse escolher, não seria o que ele escolheu, porque hoje ele é professor de inglês, né, concursado aqui no estado, mas não era assim, mas eu sou orgulhosa disso, mas eu ia escolher uma outra profissão para ele, né, porque hoje em dia, não é igual quando eu era criança que eu achava bonito. Hoje em dia o professor, ele sofre, ele é desvalorizado, mas eu amo a minha profissão. E eu trabalhei na minha profissão até outubro, final de outubro, último dia de outubro do ano passado, né? Aí vem agora outra etapa da minha vida, que foi o diagnóstico, que começou logo depois, né, de final de outubro do ano passado. Eu estava muito cansada, muito cansada, e aí de repente eu pensava assim, todo esse cansaço que eu estou sentindo é devido ao final de ano, né? Porque a gente fica exausta, professor se acaba no final de ano. Então eu estou muito cansada, eu estou destruída. Mas vai passar, vai passar. Pensava eu que ia passar. E aí quando foi um domingo qualquer, assim, na verdade não foi um domingo qualquer, foi dia 2 de novembro, foi dia 2 de novembro, aliás, de novembro do ano passado, eu acordei e eu não estava legal, minha pressão estava 9/7. E eu fui para a igreja assim mesmo e voltei da igreja um tanto cansada, um tanto muito cansada, e eu ia muito ao banheiro, ia muito ao banheiro. Mas aí eu falava, eu sou uma mulher na menopausa, deve ser isso que está acontecendo comigo. Mas é tudo assim, hipótese, né? Tudo eu pensava, deve ser, deve ser. Só que na segunda-feira, eu falei, quer saber, eu vou ao médico agora de manhã, eu vou ao hospital, porque o que que acontece? Eu passei mal ontem, então eu não tava legal ontem, então eu vou ao médico para ver o que que tá acontecendo. E eu não tinha dado nenhum atestado e já era mês de novembro naquele ano. Fui no hospital, a doutora olhou para mim e falou assim: olha, clinicamente você tá bem. Me deu um soro e falou assim: eu vou te dar o dia de hoje para você descansar. Aí eu agradeci, saí. Depois que eu saí, eu pensei: nossa, que ordinária. Ela podia ter me dado pelo menos até sexta-feira, para eu poder literalmente descansar, porque eu tô exausta, eu tô muito esgotada, não custava nada ela me dar até sexta-feira. E aí eu vim embora para casa murmurando, reclamando, xingando a médica, até a 20ª geração dela. E aí eu cheguei, sentei na minha cama
Ai, Deus, desculpa, gente. Não, e continuei O médico faz xingando. isso com a gente. O médico E faz continuei passar raiva. xingando a médica. Falei, olha, mas ela é muito ordinária, gente. Custava ela ter me dado até sexta-feira. Gente, não custava nada, Desse gente. jeito que ela queria que tu descansasse, né, mulher? Então, eu queria descansar a semana toda. Isso era segunda, eu queria descansar até sexta. E aí, eu sentada na cama, no mês de julho, no mês de julho, nas férias, no recesso de julho, eu fui a reumatologista. E nesse meio tempo, ela me deu um encaminhamento de um exame de abdômen total e falou assim: Romilda, você só vai fazer esse exame em janeiro, não precisa fazer agora, guarda e faz em janeiro. Aí eu falei: tá bom, guardei. Quando eu tô ali sentada, xingando a médica e destruída, arrasada, menina, Deus falou tão forte, aquele sentimento que doeu de tão forte, assim. Vai agora, pega aquele papel que a médica te deu lá no mês de julho, vai agora e faz o exame. Eu só pensei assim, eu vou, mas eu não marquei, não fiz nada. Vai agora. Então eu levantei, peguei aquele papel e fui fazer o exame. Cheguei lá, falei, moça, eu vim fazer esse exame, mas eu não marquei. Mas eu preciso fazer esse exame, eu queria saber se tem como, sem marcar. Aí ela, olha, sem marcar não tem como fazer, mas espera um pouquinho que eu vou perguntar ao médico. Ela foi lá dentro, perguntou ao médico e voltou e falou, não, o médico falou que dá pra fazer. Você só precisa tomar 8 copos com água e ele vai fazer o exame. Bom, até aí eu não tinha visto que era Deus. Só que ele fez o exame. Quando ele fez o exame, ele falou assim, olha, eu tô vendo aqui um grande volume de massa aqui no seu abdômen. Imprimiu lá o laudo e me deu e eu vim embora com aquilo. No meio do caminho eu parei o carro, li tudo, depois tirei uma foto e mandei pro meu ginecologista e falei para ele, olha o que deu no meu exame. Aí ele falou assim, ele me respondeu com a seguinte frase, procurar um cirurgião ginecológico. Aí eu pensei, então é cirurgia, meu Deus, meu pai, e agora? Fiquei com aquilo na cabeça. Me dá o nome de um especialista que possa fazer essa cirurgia e ele me deu o nome. Aí, e atende no hospital tal, que é aqui perto da minha casa mesmo. Aí, no dia seguinte, que já era na terça, eu falei, eu não vou para a escola. Eu vou lá no hospital procurar essa médica. E aí fui no clínico, a médica da clínica eu dei o papel para ela, falei, olha, o resultado que eu fiz ontem deu isso aqui. E ela disse o seguinte, falou, olha, faz mais uma tomografia. Aí eu fui lá e fiz a tomografia. Quando eu voltei para ela me falar o resultado da tomografia, ela disse: Romilda, eu tomei a liberdade de tirar uma foto do seu resultado aqui e mandei para um amigo meu lá no hospital tal, não sei se pode falar o nome, e ele pediu para você ir, que ele quer te internar, porque 90% ele precisa investigar, porque segundo ele 90% é câncer. E aí ela falou assim: você tá me ouvindo? Eu falei, tô perfeitamente. Eu não desci uma lágrima. E você quer que eu chame uma ambulância para te levar? Ou você tá de meios próprios? Eu falei, não, tô dirigindo, vou. Você vai dirigindo? Eu falei, vou, tá tudo bem comigo. E aí cantei uma frase daquele hino que fala assim, uma estrofe não, só um verso. Eu disse para ela assim, tem um hino que fala bem assim, ó. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É isso que eu vou fazer, doutora. Eu tenho que passar por isso? Eu vou passar. E aí eu peguei aquela papelada que ela me deu, levantei, agradeci, entrei no carro e fui pro outro hospital. Quando eu cheguei no outro hospital, que eu liguei pro meu esposo, falei, olha, eu tô aqui no hospital, eu vou internar. Ele, o que que aconteceu? Eu falei, não sei, eu preciso internar. Mas eu não queria contar pra ele na rua, né? E aí eu falei, olha, você vem pra cá que eu tô aqui e tal, te esperando. Aí ele chegou lá, uns 40 minutos depois, e aí eu disse pra ele, olha, isso. Ele falou, não, não é não. Eu falei, bom, eu também quero que não seja, mas o médico falou que 90% de chance. E ali nós fizemos todos os exames, tudo, inclusive aquela cirurgia de vídeo laparoscopia.